Fala galera, mais uma vez estamos aqui gravando um videozinho e hoje a gente vai falar aí sobre três fundos imobiliários que, além de pessoas que estão começando a investir em fundos imobiliários, acredito que qualquer outra pessoa poderia se interessar sobre os fundos imobiliários que iremos falar aqui hoje. Bom, aqui no gráfico, né, a gente vê que desde a pandemia, né, o IFIX ele não tem se recuperado aos preços pré-pandemia e a justificativa para isso é óbvia, né? Além de que com a pandemia muitos imóveis tiveram que fechar, né? Muitas empresas ficaram fechadas e essas empresas que acabavam alugando ou galpões ou também escritórios de fundos imobiliários acabaram fechando, os lucros também dos respectivos fundos acabaram diminuindo e tudo isso ocasionou aí uma queda no valor de mercado dos fundos imobiliários que até agora não se recuperou. Também pode ser justificado pela alta da inflação aí, o IPCA batendo 10,25%. Então muita gente vai acabar vendendo, né? Ou melhor dizendo, já está fazendo isso, vendendo as cotas dos fundos imobiliários para receber valores lá no Tesouro Direto com um risco menor do que você está na renda variável. Pois bem, o primeiro fundo imobiliário que a gente vai estar falando aqui hoje é o KNRI 11. É um fundo que também foi bastante prejudicado pela pandemia, pois o KNRI, que é um fundo que detém mais de 20 imóveis, onde esses 20 imóveis são distribuídos entre escritórios comerciais e também galpões, mas hoje a gente vê que já está com uma vacância menor, uma vacância de 8,16%, tem uma taxa de administração até um pouco interessante, né? É um fundo que já tem certo tempo aí no mercado, 11 anos já. E também é um fundo que teve uma queda expressiva aí desde a pandemia, né? Chegou a bater um topo histórico, né? E desde o início da pandemia vem caindo, tentou se reerguer aqui, mas também depois teve um reajuste lá nos valores da cota do fundo imobiliário e com isso, né, tá acumulando já essa queda. O fundo chegou a cair 33%, né? Isso para um fundo imobiliário é uma variação até considerável. Mas aqui de fevereiro, né, que foi onde realmente as coisas começaram a fechar, né? A coisa começou a ficar feia, né? O fundo chegou a ter cerca de 20% de queda. É um fundo que não vem pagando um dividendo yield muito bom, né, ao longo dos 12 meses. Chegou a pagar dividendo até melhor, né? Arrecada aí uma queda de 13% no seu valor de mercado ao longo dos 12 meses. E aqui a gente vai ver os proventos do KNR 11, né? Se a gente for olhar direitinho, os anos de ouro, né, foram aqui antes de 2019, né? 2017 e 2018. É um fundo imobiliário, né? Como eu falei, que no seu portfólio os imóveis são de galpões ou escritórios, né? E se a gente for fazer uma análise de onde ficam os galpões e os escritórios, são em locais assim extremamente assim estratégicos e muito bom, ao ponto de qualquer empresa se interessar em alugar o galpão ou os escritórios desse fundo. Aqui a gente tem um relatório em que o fundo disponibiliza, né? E fala que em agosto foi concluído, né, a construção de
um novo galpão que será alugado pelo prazo de 15 anos, né, com renomada empresa do segmento de varejo. Então, além de tudo, esse fundo imobiliário é um fundo que tem contratos a longo prazo. Então, se você tem interesse em receber dividendos, né, e contar com a possível valorização de um fundo imobiliário, eu acredito que o KNR11 é um fundo que detém todos esses aspectos. Existem bons contratos que o KNR11 faz, que é justamente a longo prazo, né? No momento não está pagando bons dividendos, né? 5% ali, em torno de 5 a 6%. Você consegue encontrar isso tranquilamente também em outro fundo imobiliário, mas levando em consideração que existe uma boa administração e bons contratos, eu acho que sim, o KNR11 é um bom fundo para a gente ficar atento aí, ficar ligado, de incluir na carteira. Quanto ao segundo fundo imobiliário, é um fundo que eu particularmente gosto, porque é de um setor que tem uma procura extremamente grande em condições normais, né? Além da pandemia, porque é o fundo HTMX11, que é um fundo de hotel. Então, é claro que os hotéis eles vão ser sempre procurados, né? Porque você quer fazer uma viagem ali a negócio, quer conhecer um determinado local. Então, geralmente, quando você não tem algum conhecido, algum parente na cidade, você vai procurar, né, os hotéis. E os hotéis do HTMX11 são justamente hotéis que ficam em lugares tipo São Paulo, né? Grandes capitais assim que você vai procurar, né? Não são hotéis, existem hotéis também de um poder aquisitivo maior, mas são hotéis assim bastante pés no chão que. E os hotéis do HTMX11, a gente pode olhar aqui, ó, são os hotéis tipo Ibis, né? Provavelmente conhece alguém que já ficou hospedado, né, em algum hotel Ibis. E assim, todos eles em São Paulo são hotéis que após a abertura geral, né, de tudo, né, de parar com lockdown nas cidades e todos os hotéis voltarem a funcionar, pode ter certeza, né, que o HTMX11 é um fundo imobiliário que vai voltar a pagar dividendos, porque como a gente pode ver aqui, o BTG Pactual emitiu uma nota dizendo que neste mês o fundo não vai pagar dividendos, justamente por conta da pandemia do Covid-19, que ainda tem afetado bastante o ramo hoteleiro. Então, se você pensa a longo prazo, né? Claro que o rendimento passado, né, não pode nos garantir nada do futuro, mas é um fundo que já chegou a valer R$ 203, ou seja, né, valia mais de quase que 100% do que vale atualmente. Então é um fundo que tem bastante potencial de crescimento e com esse crescimento, né, a retomada do pagamento de dividendos. E por fim, eu queria falar sobre o fundo imobiliário MXRF11. Diferente do que muita gente acredita e pensa, né? Nem todos os fundos imobiliários, eles necessariamente têm algum imóvel, né? Da mesma forma que você ou muitas pessoas investem em fundos imobiliários ao invés de ter casas alugadas, existem alguns fundos que não têm, né, assim, propriamente falando, o imóvel em si, mas acaba investindo em outros fundos imobiliários que detêm imóveis. A exemplo disso, o MXRF11 é um fundo que ele tem ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastros imobiliários tais como CRI, LCI, LH e cotas de FIIs. Ou seja, isso daqui é um fundo que basicamente recebe dinheiro através de outros fundos imobiliários, né? É um fundo que está pagando 8,79% de dividendo ao longo dos 12 meses. No meu ponto de vista, isso já se enquadra agora em um ótimo dividendo. Além do mais, né, o fundo
se encontra num preço bastante acessível, R$ 10. Então veja só, esse daqui é aquele tipo de fundo imobiliário que todos os dividendos que vão caindo na sua carteira, você aproveita para já ir comprando uma nova cota desse fundo imobiliário, porque a R$ 10 é quase que certeza que você vai conseguir todo mês estar comprando uma nova cota desse fundo imobiliário. Esse daqui é o portfólio do MXRF11, né? Que eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, que você pode estar dando uma olhada, que o fundo ele faz investimentos altamente qualificados, né? E você pode ver aqui o processo que o fundo tem de investimento, todas as etapas que o fundo tem, né, para garantir que seja um bom investimento. Então, em suma, nós temos aqui 3 fundos imobiliários: KNRI 11, HTMX 11 e o MXRF 11. O primeiro, o KNRI 11, né? Você pode contar que o fundo tem uma possível valorização, né? Porque está fazendo investimento pesado, já saiu mais outro galpão. Você tem também o HTMX 11, que tem um possível crescimento justamente com a retomada, né, dos hotéis, com a abertura do ramo hoteleiro, que ainda assim está sendo bastante prejudicado por conta da pandemia. E o MXRF11, que é um fundo bem pé no chão, é um fundo que te paga dividendos, e o fato da cota ser bastante pequena, né, você tem a oportunidade aí de ficar aumentando sempre as posições nesse fundo imobiliário. Então, pessoal, por isso é só, né? Peço que você deixe aí nos comentários sobre o que você gostaria que eu falasse. Se você gostou do vídeo, peço que você deixe o seu gostei aí, comente, né? E se inscreva no canal.